Neste vídeo, gostaria de pensar sobre os 7 gigantes em Gênesis. As principais personalidades apresentadas sucessivamente no livro de Gênesis têm um significado tipológico. Isto transparece perfeitamente nas referências do Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo fala de Ismael e Isaque como representantes das duas alianças. Gálatas capítulo 4, versículos 22 a 27, ilustrando ao mesmo tempo as duas naturezas, aquela segundo a carne e aquela segundo o Espírito, em Gálatas também capítulo 4, versículo 29. O rei e sacerdote Melquisedeque é outro exemplo, em Hebreus capítulo 7, e o primeiro homem, Adão, é declarado como alguém que prefigurava, ou tipificava, aquele que havia de vir, Romanos capítulo 5, versículo 14. Ao observarmos, então, as principais imagens em Gênesis, concluímos que algumas são apenas tipos de pessoas, como, por exemplo, Isaac e José são tipos de Cristo, mas quando vistas coletivamente, simbolizam estágios progressivos da experiência espiritual. É desnecessário dizer que o primeiro homem, Adão, além de ser um tipo de Cristo em seus relacionamentos, é, em sua condição decaída, um tipo do homem natural ou da natureza humana não regenerada. O Novo Testamento se refere a ele, a Adão, repetidamente desta forma, Romanos capítulo 6, versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 22, e Colossenses capítulo 3, versículo 9. Um dos propósitos principais de Gênesis parece ser o de mostrar-nos tudo o que procede do primeiro Adão, tudo o que pode vir dele, tanto bem como mal, seja pela natureza ou pela influência da graça divina. Isto corresponde à obra do Espírito de Deus em nossos corações. O Espírito Santo mostra-nos primeiro o que somos em Adão, o que somos em nós mesmos, por natureza, com vistas a criar um sentimento de necessidade, para que, da mesma forma, como o filho pródigo caiu em si, em Lucas capítulo 15, e aproximou-se então do Pai, nós também possamos conhecer a nós mesmos e buscar a Deus. Em Gênesis, portanto, vemos primeiramente o que existe em Adão e aquilo que natural e normalmente procede dele. Se quisermos tomar conhecimento da tremenda capacidade para o mal que reside na natureza humana adâmica, basta pesquisar a linhagem de Caim em seus registros de cultura ímpia, materialismo, vaidade, violência e rebelião contra Deus. Se nosso desejo for saber o que o mesmo material humano pode gerar sobre o poder renovador e transformador da graça divina, devemos analisar a linhagem dos homens de fé. E é esta a intenção, e esta é a nossa intenção neste vídeo. Apreciarmos os gigantes da fé no livro de Gênesis. Encontramos em Gênesis sete homens que se destacam com preeminência indiscutível. Eles são Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. A importância dos 7 é indicada pelo fato de o escritor, na Epístola aos Hebreus, sob a orientação inspirada do Espírito Santo, escolhê-los entre todos os demais para a inclusão naquela lista clássica dos heróis antigos, heróis da fé do Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 11. Agora notaremos
pelo menos com alguns detalhes, as características marcantes desses homens. E vamos começar com Abel. Qual o traço característico de Abel? Seu nome, sua ocupação, seu sacrifício e os comentários ponderados no Novo Testamento sobre ele o distinguem como um homem de inclinação espiritual. Caim, o materialista, foi o primogênito. Abel, o espiritual, veio depois. A ordem é sempre assim. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Isto nós temos registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. O nome Caim significa posse e aponta, como faz a sua própria vida, para as esperanças firmadas nas coisas deste mundo. O nome Abel tem o sentido de exalação ou vapor, indicando a ascensão para regiões mais elevadas. Caim era lavrador, com interesses e bens terrenos. Abel foi pastor de ovelhas, o peregrino que habitava em tendas, desejando algo que ficava mais à frente. Caim retirou-se da presença do Senhor, edificou uma cidade, ocupando-se com instrumentos de bronze e de ferro. Abel procurou coisas superiores, note Hebreus capítulo 11, versículo 16, buscando descanso em Deus, sofrendo e morrendo na esperança de uma ressurreição melhor. Caim, ignorando o pecado e a queda, se limita a uma religião de autocultura, oferecendo o fruto do que está sob maldição. Abel, cuja aspiração é espiritual, oferecendo um sacrifício que é tanto uma confissão de pecado como uma expressão de um desejo forte de comunhão com Deus, apoiado no alcance do perdão através do sacrifício e da fé. Abel é o homem de inclinação espiritual. Passamos agora para o segundo homem, o segundo grande homem no livro de Gênesis, e este é Enoque. A seguir vem Enoque. Qual a característica especial dele? Enoque é imortalizado como o homem que andou com Deus. Mas qual o significado profundo do seu andar com Deus no que se refere ao próprio indivíduo? Por que Enoque andou com Deus? Não havia coação a esse respeito. Não havia necessidade de ele andar com Deus, quer desejasse ou não. A verdade é que por trás do andar estava a vontade. Havia uma fusão entre a vontade de Deus e a de Enoque. Foi isto que tornou o andar possível. A Bíblia diz, ou a Bíblia pergunta, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Enoque deixou de lado toda a discussão com a vontade de Deus e deu preferência a esta em lugar da sua. Ou seja, ele preferiu dar lugar à vontade de Deus sem questionar do que dar lugar à sua própria vontade. Mas se por trás do andar estava a vontade, por trás da vontade atuava aquela estranha e vital capacidade da natureza humana chamada escolha. Embora seja certo que Deus e Enoque andavam juntos em belíssima comunhão, a verdade básica não é que Deus andava com Enoque, e sim, como de fato lemos em Gênesis, que Enoque andou com Deus. Não foi Deus que seguiu pelo caminho de Enoque, mas o contrário. Subjacente a este andar com Deus estava a escolha plena e final por parte de Enoque em aceitar a vontade e o caminho de Deus. Seu nome
Enoque significa dedicado. Enoque é o homem que escolheu o caminho de Deus. O homem da escolha espiritual. Então já estamos prontos para passar para o terceiro homem, Noé. Tratemos agora de Noé como personagem tipológico entre os 7 homens notáveis de Gênesis. É indiscutível o significado especial de Noé. Aprendemos no Novo Testamento que a experiência de salvação de Noé, através da água, é uma antecipação tipológica da regeneração, simbolizada pelo batismo cristão, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Pelo menos existe aí um paralelo, e muitos defendem este ponto de vista. Acerca de Noé, como também de Enoque, está escrito que ele andou com Deus, mas a ênfase do tipo avança mais um estágio no caso de Noé, de modo que, em consequência da escolha espiritual indicada nas palavras Noé andou com Deus, vemos a renovação espiritual ilustrada na passagem de Noé pela água do dilúvio. Em primeiro lugar, no capítulo 6, vemos Noé, o homem da escolha espiritual, ainda na terra do velho mundo. A seguir, no capítulo 7, nós o vemos separado do mundo antigo na arca, uma figura de Cristo, e pela água, regeneração. Nos capítulos 8 e 9, então, observamos a sua entrada numa nova vida, um novo mundo, que fala da novidade de vida pela regeneração. Em Noé temos assim, tipicamente, a renovação espiritual. Isto representa este grande homem Noé. Então nós temos ainda Abraão, Isaac, Jacó e José. Chegamos agora aos patriarcas, pós-diluvianos. E para economizar o tempo, os agrupei, apesar de termos muito a dizer sobre eles separadamente, seguindo a tipologia da regeneração em Noé. Esses 4 personagens evidenciam, de modo especial, as qualidades e características da vida regenerada. Eles nos mostram as formas de vida após a regeneração. Em Abraão, vemos a vida de fé. Ele se destaca como o exemplo supremo da vida de fé. É o homem fiel que avança, confiante na orientação divina, crendo nas promessas divinas, recebendo as confirmações divinas, herdando a bênção divina, submetendo-se a grandes provações e, apesar de falhas ocasionais, sendo justificado pela fé e chamado amigo de Deus. Em Isaac vemos a vida de filiação. Em Abraão nós temos o homem de fé. Em Isaac nós temos vida de filiação. Vida de fé, vida de filiação. O registro de Gênesis enfatiza com clareza a filiação singular de Isaac. Ele é o filho da promessa especial, do nascimento especial, de valor especial, o filho único de sua mãe e o único herdeiro de seu pai. O filho festejado ao desmamar, através de quem as promessas serão cumpridas e para quem uma esposa especial deve ser escolhida. Em Isaac, então, habitando na terra da herança, aguardando junto aos poços de água, com que muito regozijou e poucos conflitos, vemos os privilégios e alegrias típicas da filiação. Então, esse é a característica de Isaac. Jacó nos apresenta a vida de serviço. Jacó é aquela vida que, como no seu nascimento, segura com a mão. Jacó é o obreiro completo, sempre com as mãos ocupadas. O seu serviço é incansável,
comete erros de método e atuação, todavia há bênção, existe bênção, pois no coração a motivação é boa. O obreiro ocupado gostaria mesmo de realizar os propósitos divinos mais depressa, até que Deus toca a coxa do servo e o ensina a ser também um príncipe na oração. Jacó, porém, é espiritual em seu íntimo, como mostram todas as suas palavras. Esaú vende o seu direito de primogenitura por comida. Jacó dispensa a comida pelo direito de primogenitura, a fim de obter, de algum modo, a herança. Jacó oferece, então, um exemplo de atividade zelosa, trabalho, serviço. Em José, finalmente, é estabelecido o tipo mais excelente e superior da vida regenerada. Os esboços biográficos da Bíblia são sempre imparciais e fiéis aos fatos, embora mais espaço seja dedicado a José do que a qualquer outro assunto em Gênesis, não se encontra em todo o registro qualquer palavra de censura divina a José. Vemos nele a vida de sofrimento e glória, fé, filiação e serviço. São aqui combinados em algo mais profundo e grandioso, resultando em domínio completo sobre o mundo e a carne. O egípcio, tipo do mundo e da vida controlada pelos sentidos, que fora uma armadilha para Abraão e Isaque, é completamente dominado por José. Esta é a comunhão de seus sofrimentos, de Cristo, e o poder da sua ressurreição. Este é o caráter do indivíduo regenerado que se torna perfeito através dos sofrimentos. Eis aqui o sofrer e reinar com Cristo e ser glorificado com Ele. São características deste grande homem que temos em Gênesis, José. Portanto, as características especiais manifestadas pelos 7 homens notáveis em Gênesis são estas. Vou repetir de forma resumida para que você memorize. Abel, vemos a inclinação espiritual. Enoque, nós vemos a escolha espiritual. Noé, nós vemos a renovação espiritual. Abraão, nós vemos a vida de fé. Isaque, vida de filiação. Jacó, vida de serviço. E José, vida de sofrimento e glória. Portanto, podemos notar que existe uma ordem progressiva. Primeiro vem a inclinação espiritual, a seguir, a escolha espiritual, depois, a renovação espiritual. Depois disso, observamos a vida sob um novo princípio. Vemos uma vida de fé. A fé traz o sentido de filiação, do qual procede o serviço. Finalmente encontramos as profundezas maiores e níveis mais altos de comunhão com a vida de Deus, em sofrimento e glória. Esta é obviamente a ordem verdadeira e não deve ser alterada de uma vida cristã. Apesar de Noé simbolizar aqui, de maneira singular, a renovação espiritual, isso não significa que Abel e Enoque, que viveram antes dele, não fossem homens espirituais renovados. Como Abraão ilustra aqui de maneira singular a vida de fé, isto não implica que os 3 antes dele e os 3 posteriores a ele não fossem homens de fé. Todos eles eram homens espiritualmente renovados, homens de fé. Cada um dos 7, considerado individualmente, mostra sua experiência de toda a verdade em 7 aspectos, estabelecida pelos sete coletivamente. Todavia,
Cada um dos 7 é marcado por uma característica destacada, que reveste com um significado tipológico especial e lhe dá um tipo completo, composto pela combinação dos 7. Você mesmo faça uma leitura de Gênesis, tendo esses destaques em mente. Acredito que será de grande proveito.